Queria dar boa noite para todo mundo. Olha lá, gravação e transcrição. Queria dar boa noite para todo mundo, agradecer em nome da ABQ a participação de vocês. Essa é a trilha do SG na prática. E SG é um tema assim que me encanta, né? Há uns 2 anos que eu venho aprendendo sobre ele. Eu acho que ele é praticamente a evolução da gestão da qualidade, né? Quando a gente fala de qualidade ampla lá no FastQuali, basicamente, a gente está falando dessa extensão social, ambiental, ética, né? Que envolve governança, que envolve estratégia. E aí, para a gente fazer esse encontro, a minha ideia é o seguinte, que a gente tente aqui, entre nós participantes, fazer uma reflexão coletiva sobre qual é o valor do SG hoje para a sociedade, para as empresas, né? Será que isso aí é só modinha? Será que é só custo? Será que isso dá resultado? E aí, para engrandecer um pouco mais a nossa discussão, eu trouxe o Luiz Goy, que ele é uma das referências aí em ESG no Brasil. Eu conheci ele agora no evento do FastQuali, final do ano passado, fiquei encantado com a palestra dele, porque ele conseguiu traduzir tudo aquilo que eu tentava explicar para as pessoas sobre o que eu achava que era ESG. Ele, em uma palestra de meia hora, ele explicou isso com uma facilidade muito grande. É um cara que eu compartilho muito as ideias que ele acredita, né? E eu acho extremamente importante a gente discutir sobre esse assunto, porque SG não é certificação, ESG não é selo para ser reconhecido, SG é uma mentalidade que, para mim, especialmente, tem muito a ver com consistência de propósito, né? Constância de propósito, ou seja, eu tenho que agir com uma certa coerência em relação àquilo que eu me proponho, que é o propósito da organização. Se eu não entender o meu propósito, não adianta nem falar de governança, de pilares, etc. e tal. Então, para a gente ser bem rápido e objetivo, eu vou passar a palavra para o... aliás, desculpa, talvez nem todo mundo me conheça, né? Sou Alexandre Montandon, eu tenho uma editora há 31 anos, faço histórias em quadrinhos, para vocês verem, né? Não sei como eu fui parar na academia, mas o pessoal gostou de mim, e eu faço histórias em quadrinhos que disseminam a cultura da qualidade, da gestão do país. A gente já atendeu praticamente quase todas as grandes empresas do país, acho que já são mais de 6 milhões de pessoas atingidas, né? E, e é isso, a gente fez até, inclusive, eu fiz uma revista agora com o Luiz sobre ESG, a gente vai lançar uma novidade que eu vou falar no final da nossa conversa. Então, Luiz, com você a palavra, se apresente e ele vai fazer uma breve palestra para a gente todo mundo conversar sobre o mesmo tema, né? A gente ter a mesma linha de raciocínio, tá bom? Obrigado. Perfeito, Alexandre, obrigado. Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, né, é um prazer a gente poder falar aqui, né, no âmbito da ABQ, um evento, uma atividade desse tipo, para a gente explanar a ESG, talvez em um perfil de fórum que a gente não está muito acostumado. E por que eu digo isso para vocês, tá? O Alexandre comentou aqui, né, que a gente falou muito ali na questão do último Fast Quali, mas a gente conversou diversas vezes depois disso, e a gente se alinha muito em alguns conceitos, e esses conceitos eles são muito baseados em enxergar aquilo que a gente sabe, escutar muito aquilo que a gente não sabe, e dali a gente criar uma síntese desse conhecimento. E eu acho que o ESG ele carece disso. O ESG carece da gente conversar mais, trocar ideias com pessoas diferentes, discutir mais profundamente esse assunto, para daí ele se tornar realmente algo que seja palpável e que realmente seja importante para os negócios. Então, assim, antes até de eu me apresentar, de eu falar um pouquinho dos temas que a gente vai conversar de ESG aqui, trago para vocês alguns pontos. Primeiro, falo de alguns temas um pouco polêmicos. Vocês não vão ver eu falar de um ESG que seja um ESG, porque é bonito plantar uma árvore, porque é legal ter isso, ter aquilo, vocês vão ver que é uma visão nua e crua do que o ESG é e os contextos e objetivos que ele tem, né? E principalmente que o intuito ele é muito mais provocativo. Eu vou tentar trazer de vocês uma visão diferente de como esse ESG funciona para provocar e para que, quem sabe, vocês não consigam ali, com certeza vão fazer isso, de trazer outras visões, outros contextos para a gente sair daqui coletivamente com uma resposta um pouco maior aqui sobre esse assunto de ESG. O meu papel vai ser só provocar, que eu tenho certeza que a construção vai ser com vocês logo depois, tá certo? Eu vou colocar um material aqui na tela para aproveitar para me apresentar. Estão conseguindo enxergar?
Perfeito. Bom, pessoal, em primeiro ponto, se alguém quiser comentar durante o tempo que eu estiver falando, quiser falar qualquer coisa, fiquem à vontade, levantem a mão ali da tela, conversem, porque realmente isso daqui não é uma palestra, é uma troca, é uma discussão colaborativa, tá? Então, nesse momento aqui de conexões de conhecimento, né, da ABQ, nosso tema aqui principal de hoje é falar de ESG na prática. E esse primeiro encontro, ele tem um intuito um pouco diferente dos outros temas que vão ser falados aqui, que são mais técnicos, mais aprofundados. Entendo eu que sejam temas mais até difíceis das empresas, na realidade, medirem, por isso que eles vêm mais adiante. Mas hoje é falar que ele é muito além de uma sigla. E por que falar que ele é muito além de uma sigla? Porque ESG, as pessoas ainda entendem ambiental, social, governança, e acham que são caixinhas que se encaixam coisas que você deve executar. E, na verdade, ESG tem muito além disso. Nas entrelinhas do ESG se conceituam muito mais coisas, e é isso que a gente pretende trazer no encontro de hoje. Pois bem, para me apresentar, eu sou Luiz Goy, sou especialista nessa área de ESG, em sustentabilidade corporativa, tenho 7 livros publicados nessa área, sendo um deles, né, no ano de 2023, um livro que foi agraciado pela Academia Brasileira de Qualidade como melhor conteúdo técnico, que foi Sustentabilidade Corporativa e ESG. E fui aqui, né, convidado, agradeço demais o Alexandre, para participar desse momento aqui com vocês, para trazer um pouquinho dessa história de ESG que eu venho tentando aprender, conhecer, desenvolver, e com certeza vou sair daqui hoje aprendendo muito mais do que isso, que esse é o principal objetivo, né? Essa parceria de olhar para ESG de um jeito mais aprofundado com o Alexandre, a gente conversa todas as vezes eu saio com um monte de ideia, com a cabeça cheio, fervilhando de novidades, e eu espero que esse encontro aqui também seja assim, porque eu sei que tem bastante gente aí, de um pouco que vocês se apresentaram, que vão trazer bastante contribuição para nós. Pois bem, e aí, eu sempre gosto de começar sobre os motivadores, né? E aí a pergunta que sempre fica, por que que tanto profissional procura esse tal de ESG? O tema ESG surgiu no mercado no ano de 2004, oficialmente, né? É um assunto que desde 2004, nas entrelinhas ali, de forma um pouco até escondida, tanto os securitários como o mercado financeiro trabalhou muito com esse assunto sem a gente saber. É só você ver quem preenche aqui questionário de seguro tem que preencher na questionário ESG. Quanto mais risco você gera para o seu seguro, mais caro você tem que pagar. Assim como as empresas que emprestam dinheiro também já fazem isso faz um certo tempo. Mas na nossa realidade, só 2020, mais ou menos ali que esse assunto começou a borbulhar. As empresas começaram a falar mais, o LinkedIn começou a ser recheado de assunto de ESG e os profissionais começaram a olhar para ESG de um outro jeito. E por que que tanto profissional quis saber de ESG? Principalmente porque ESG começou a ser um tema que começou a mostrar-se como uma solução para todos os problemas do mundo. O profissional que vai ficar rico, o profissional que vai saber tudo, a pessoa que vai ganhar um monte de dinheiro, tudo que você imaginava na sua vida profissional que você não conseguiu desenvolver em 5, 10, 20, 50 anos, o ESG ia resolver. E esse é o storytelling que a gente vem ouvindo falar de tempos para cá sobre esse assunto e vários profissionais começaram a buscar sobre ele, né? E claro, por quê? Um pouco de desconhecimento do tema, todo mundo falando que dá muito dinheiro, que dá muito retorno, que é muito bom, ou vou conectar retorno financeiro que eu vou ter com o propósito de fazer bem para o meio ambiente, fazer bem para a sociedade, tô dentro. Então, um monte de gente buscou ESG por esse motivo. E aí, lógico, os profissionais se interessaram muito, os profissionais buscaram aprender, conhecer sobre ESG, mas não só eles. As empresas também começaram a falar mais sobre isso, até porque senão não teriam de abarcar esses profissionais todos. Mas por que que as empresas começaram a olhar para esse tal de ESG? Porque começou a ouvir falar demais que, conforme pesquisas, conforme análises, conforme avaliações, a maioria das empresas entende que ESG é relevante para os negócios. Ou então, os CEOs das grandes empresas dizem que já incorporaram o ESG na sua realidade. E tudo isso, pessoal, se a gente olhar friamente, a gente vai falar disso daqui nos próximos minutos, a gente começa a entender que, na verdade,
As empresas implementaram práticas que poderiam se encaixar numa da caixinha social, numa caixinha ambiental, numa caixinha governança, mas que no final das contas de ESG, pouco disso realmente se traduz. E por que motivo? Porque ESG não está consolidado em que ação você faz para fazer bem para o quê, e sim como você estrutura uma governança para gerar perenidade para um negócio. Tá? Então as empresas começaram a buscar ESG porque estão ouvindo falar, porque viram que é importante para os negócios, porque entenderam que faz alguma relevância, só que em compensação, aí o que acontece é que esse movimento todo começa, lógico, a trazer uma visão lá do outro lado da cerca. Porque enquanto um monte de gente quis implementar, um monte de gente está olhando para isso e dizendo assim: poxa, mas esse negócio de ESG aí não me parece nada muito diferente da sustentabilidade que eu ouvi falar lá atrás. Ah, mas esse negócio de ESG não me parece nada diferente do que eu já estou acostumado a ver. Já tenho que cumprir tanta regra, tanta norma, tanta lei. O que que isso muda? Então, de toda essa tese do ESG fantasioso, do mundo colorido, de tudo bom, tudo bonito, tudo perfeito, começam a surgir outras visões e outras teses. E aí começa uma discussão de capitalismo woke. O ESG começou a ser denominado nos últimos anos como um capitalismo woke. Para quem não sabe, o woke é uma agenda que surgiu nos Estados Unidos, falando, né, ela está relacionada ao wake, né, acordar, né, porque as pessoas diziam que as pautas sociais, principalmente, elas estavam muito focadas nos Estados Unidos de movimentar as pessoas para acordar para essas pautas e entender que elas são importantes. Qual é o grande ponto? O grande ponto é que essas pautas, elas contextualizam um ativismo organizacional, tá? E ativismo organizacional, entendam, não tem nada a ver com positivo, negativo, questão política. Ativismo organizacional é quando uma empresa é proativa antes de ser questionada, cobrada, ou ela prioriza tornar uma pauta relevante antes mesmo de enxergar o resultado de negócio. Então, esse ativismo foi visto pelo mercado de algumas formas como a forma como o ESG trabalha. Então o tema começou a ser rotulado como capitalismo woke. Mas a gente tem que entender o seguinte: tudo isso que eu trouxe para vocês aqui só nos leva a um contexto. E aí? Eu faço ou não faço ESG? Porque é o seguinte: pessoas estão olhando e vendo que o ESG é importante, falando que ele é bom, enquanto de outro lado outras pessoas falam que isso é só ativismo ambiental, que na verdade o ESG foi que tentaram mudar a sigla da sustentabilidade, que era o Triple Bottom Line lá atrás, né, ambiental, social e econômico. Outras pessoas dizem que o ESG tinha que ter mais uma letra, mais duas, mais três, mais quatro. A última vez, inclusive, me disseram que o ESG era uma sigla de 8 letras, né? Então já fiquei assustado, né, com essas visões. Mas tudo isso é por quê? Porque a gente contextualiza o ESG apenas como sigla. Então, por isso que eu quero hoje provocar essa discussão de entender que o ESG vai muito além de 3 letras que a gente está acostumado a ver. E é isso, está muito baseado nesse ponto que eu falo, que é o trade-off. O que é trade-off? Trade-off nada mais é do que o custo de oportunidade. Custo de oportunidade é quando eu não consigo ter a opção de fazer duas coisas juntas ao mesmo tempo. Custo de oportunidade é quando para eu fazer uma coisa eu preciso abrir mão de outra, ou vice-versa. E o contexto do ESG, ele tem sido visto como um trade-off, mas que tipo de trade-off? Um trade-off de faço ESG ou tenho mais lucro? As pessoas começaram a entender que ESG é gastar mais dinheiro e não fazer ESG é economizar mais dinheiro e assim ter mais lucro. E na verdade esse trade-off não existe quando você conhece realmente o que esse tema quer dizer. Por quê? E aí eu acho que o ponto principal, e eu gosto de fazer essa provocação, é que a gente tem que entender que tudo muda o tempo todo. E eu trago esse exemplo aqui, né, das coisas que a gente costuma ver e as organizações que criaram, né, os produtos, essas soluções que a gente está vendo na nossa tela aqui, disseram para nós que essas soluções eram soluções fantásticas e que elas iam revolucionar o mundo e que a partir disso, esse produto que eles criaram seriam soberanos, até que vem o infeliz de um negócio chamado celular, engole todos esses produtos e faz essas empresas todas deixarem de existir. E por que que eu estou trazendo esse exemplo? Porque quando a gente entende, né, o conceito econômico das organizações, a gente costuma falar que a empresa é o quê? Não, porque a empresa ela precisa obter lucro, para ela obter lucro, ela precisa
ter melhor rentabilidade. Para ela ter melhor rentabilidade, ela precisa ter um ciclo de reduzir a sua despesa, e isso vira um ciclo contínuo, contínuo, contínuo. E tudo que surge de novo para dentro da empresa vira uma nova crise, vira um novo estresse, vira um novo contexto. E a mudança, na verdade, é justamente essa: entender que o mundo e o mercado não é mais o mesmo. Entender que o ambiente de negócio não é mais o mesmo, as pessoas que estão do lado de fora desse ambiente de negócio não são mais as mesmas, e que elas têm interesses, percepções, motivos e objetivos totalmente distintos. E isso faz com que o ESG comece a se tornar algo mais relevante. Não só por causa das 3 letras de ambiental, social e governança, vou já trazer sobre elas, mas principalmente porque a gente precisa revisitar e reinventar como os negócios realmente fazem sentido e têm resultado a partir das novas descobertas da ciência. Pois bem, e aí eu gosto sempre de fazer essa brincadeira, que as imagenzinhas para mim falam o mais sensato e claro que pode existir. E aí as pessoas confundem que sustentabilidade e ESG é a mesma coisa, e eu preciso trazer para vocês que a sustentabilidade e ESG são coisas diferentes. E elas atuam no ser humano de formas diferentes. E esse desenho ele traz claramente para mim o que é a sustentabilidade. Sustentabilidade nada mais é do que uma visão relacionada a como as pessoas decidem dentro das organizações. O que eu quero dizer com isso? Que sustentabilidade não está em fazer mais ou menos ações ambientais, mais ou menos ações sociais, ou mais ou menos ações econômicas. Sustentabilidade está em ter mais pessoas que decidem de forma ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Não adianta as pessoas fazerem muitas ações, porque fazer muita ação, normalmente nas organizações, não é lá muito sustentável. Porque você faz muitas ações e depois você precisa voltar fazendo tudo de novo. Porque as pessoas não decidem dessa forma, simplesmente você agiu. Então, essa é a primeira confusão da sustentabilidade. A sustentabilidade está em decidir. Uma empresa mais sustentável não é a que faz mais ações, mas sim aquela que tem mais gente decidindo, pensando nesses 3 pontos. Já que a sustentabilidade é puramente filosófica e está na forma de pensar e decidir, o ESG cutuca o órgão mais sensível do ser humano, o bolso. E por que isso? Porque, basicamente, enquanto a sustentabilidade é um ponto de vista de como tomar decisões, o ESG é um ponto de vista de como enxergar essas decisões que são relevantes do ponto de vista financeiro e fazer com que as organizações passem a ter um resultado mais eficiente através dessas mudanças do mercado que começaram a surgir nos últimos anos. Então, basicamente, a gente não quer mudar o conceito do capitalismo, apesar de existir o capitalismo consciente, o capitalismo antigo, o capitalismo novo, isso não vai mudar, é sempre assim. A diferença é: o capitalismo permanece o mesmo, o interesse do recurso financeiro ele precisa permanecer o mesmo, essa é a nossa realidade. Porém, o mundo em volta das organizações está mudando. Então, você precisa saber que conforme o mundo muda, para você se manter competitivo, você precisa lidar com essas diferenciações. E o ESG nada mais é do que uma forma de olhar para essa visão de mudanças ambientais, descobertas novas, informações novas, mudanças sociais, novas percepções, novos interesses, novos motivos, trazer tudo isso para um centro de governança. Para quê? Para que você consiga proteger os patrimônios maiores que uma organização tem. Por isso que o ESG olha para o bolso. E eu particularmente acho que esse trade-off que eu mencionei, que pessoas acreditam que sim, pessoas acreditam que não, falam bem e falam mal, é porque a gente pegou esses 2 temas que não são a mesma coisa, caminham em paralelo, mas não são iguais, e aí ao invés de carregá-los dessa forma, a gente leva tudo para o coração. A gente descarta que a sustentabilidade é uma decisão, a gente descarta que o ESG é sob contexto de negócio e resultado financeiro, e traz tudo para uma visão puramente emocional. E aí, tudo que a gente vê sobre sustentabilidade e ESG, a gente acredita que é pensando em fazer só bem para o mundo, só bem para a sociedade. E acha que isso vai ser um retorno direto que uma organização vai ter. Na verdade, isso não é possível. Na verdade, isso, quando começa a ser visto dessa forma, cai por terra como teoria. E é justamente por esse ponto que a gente tem que consolidar os reais objetivos do ESG, ao invés de simplesmente acreditar que vai ser fazer bem, fazer bem, fazer bem como prioridade. E não é bem assim que funciona. E assim,
A gente sempre pensa, né, que lá em 2004, oficialmente, né, o documento saiu em 2005, que se chama Who Cares Wins, que o ESG é uma formação simples e única de 3 pilares. O pilar ambiental, um pilar social e um pilar de governança corporativa. E fala simples assim, esses 3 pilares, eu trabalho no ambiental, eu trabalho no social, eu trabalho na governança, eu sou ESG. Aí começa, né? Eu faço só um pouquinho aqui no ambiental, eu já sou ESG. Eu faço ambiental e social, então eu já sou bastante ESG. Eu faço um pouquinho em cada um dos 3, então eu sou muito ESG. Aí é importante que a gente tenha um pouco de calma. Não é bem assim que funciona. A ESG não é uma agenda que tem como objetivo o resultado socioambiental, acreditem se quiserem. Eu gostaria muito que vocês vissem isso, tá? Levem isso com clareza. O objetivo do ESG não é resultado socioambiental. O objetivo do ESG é reduzir os principais riscos de uma organização através de uma única governança, que é ambiental, social e corporativa. A partir do momento que eu reduzo o risco, eu aumento a oportunidade. Esse é o contexto do ESG. Quando eu faço uma agenda só pensando em resultado socioambiental, eu fujo dos objetivos principais da agenda. A gente tem que lembrar que o ESG nasceu no mercado financeiro. Foi lá que ele foi consolidado, porque foi quando foi entendido de fato que estruturar uma agenda de ESG seria importante para as finanças em longo e médio prazo. E simplesmente quando eu priorizo questões socioambientais no ESG, eu paro de enxergar os impactos na economia que isso pode causar, ou não. Pois bem, trazendo então tudo isso, eu falo para vocês que o ESG, nessa sigla de ambiental, social e governança, ela existe somente do ponto de vista do mercado financeiro. E se vocês quiserem ler o Who Cares Win, vocês vão perceber que ele tem pequenos detalhes de tradução que se interferem quando se diz sobre mercado financeiro e quando se diz organizações. E por que para o mercado financeiro é ambiental, social e governança? Porque o mercado financeiro entende que esses são os 3 pontos que podem causar grandes riscos no seu capital. Então, se eu analiso ambiental, social e governança, imediatamente eu reduzo o risco do capital que eu apliquei. Porém, organizações, elas precisam ter uma única governança para lidar com isso, porque ESG é baseado em prioridade. Quando eu trabalho em pilares, eu costumo fracionar e subdividir a relevância e a importância dos assuntos relacionados a esse tema. Portanto, as empresas devem ter uma única governança para gerir e estabelecer suas prioridades, que podem ser ambientais, que podem ser sociais e que podem ser de governança. O que ela não pode é estabelecer isso em pilares separados e montar uma agenda estruturada dessa forma. Normalmente, o que acontece? A empresa faz esse formato, vive uma lua de mel de ESG, primeiro ano bacana, divulgação, resultado. No segundo ano começa, eu sou do ambiental, ambiental é mais importante, precisa de mais recursos. Não, social é gente, então eu preciso de mais recursos. Não, a governança é o pilar principal, então o recurso tem que vir para cá. No final das contas, o ESG, que era para ser uma consolidação, vira um particionamento de camadas. Então, dentro das organizações, ESG é uma única governança para olhar para esses 3 fatores principais. E aí vem o ponto, porque o objetivo do ESG, que não é resultado socioambiental, é proteger os 2 maiores patrimônios que um CNPJ pode ter, que é a imagem e reputação. Sem imagem ninguém faz negócio. E resultado financeiro, porque sem dinheiro também ninguém faz negócio. O objetivo do ESG é proteger a imagem e o resultado financeiro das organizações. Então, entendam que ESG não quer melhorar o meio ambiente para o mundo, não quer melhorar a sociedade para o mundo, não quer melhorar a governança e a ética para o mundo. Ele quer fazer com que as empresas consigam ser mais eficientes através da proteção dos seus maiores patrimônios. E aí as pessoas sempre perguntam: ué, mas se é imagem e caixa da organização, onde é que está o bendito do E, do S e do G? Simples. Porque a atuação direta para eu proteger minha imagem e proteger meu resultado financeiro é quando eu consigo agir de forma mais incisiva nos maiores temas críticos do momento da atualidade. Simples assim. Então, para eu proteger a minha imagem, a minha reputação, eu preciso entender que o mundo lá fora de hoje contextualiza esses temas como os mais relevantes.
E eu não estou dizendo isso para vocês que isso é uma verdade absoluta hoje, amanhã e depois de amanhã. Não sei, daqui a pouco pode surgir uma solução que transforme as emissões de gases de efeito estufa da atmosfera em vapor e simplesmente a gente não tenha mais mudança climática. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Se não acontecer, hoje ou a gente cuida da mudança climática ou não existe biodiversidade amanhã. Essa é a realidade, essas são as complexidades e isso é o que pode afetar a imagem e o resultado financeiro das empresas e por isso que nós trabalhamos com esses temas como prioridade. E aí, olhando para esse contexto, até para poder fechar a conta sobre o objetivo do ESG, então a gente tem que entender o seguinte: ESG tem como objetivo proteger os patrimônios. Então, quero implementar uma agenda de ESG, para que eu implemento? Para proteger a reputação e proteger o resultado financeiro de um negócio. Ok, como eu faço para proteger esses dois pontos? Através de lidar com os três capitais mais relevantes que uma empresa precisa lidar. O primeiro, capital natural. Por que o capital natural é relevante? Escassez e necessidade. Capital natural está ficando cada vez mais escasso, a gente sabe disso. E, principalmente, todo negócio precisa de capital natural, de forma direta ou indireta, para funcionar. O segundo capital é o capital humano. E por quê? Porque o capital humano, tudo bem, entende-se que até 2050 a gente vai chegar a ter 9 bilhões de pessoas no mundo. Esse é o efeito platô, e, claro, espera-se que depois desses 9 bilhões de pessoas, o mundo caia tenha uma redução ali de quantidade de pessoas populacional. Mas vocês vão me dizer, poxa, mas não vai faltar gente. Só que hoje a condição, a contextualização das pessoas e do mercado de trabalho é totalmente distinta. As gerações atuais quebraram a corrente da qual a gente está acostumado a ver. Existem pessoas que o avô trabalhou dentro de indústria, o pai trabalhou dentro de indústria, o filho trabalha com aplicativo ou digital influencer. O que aconteceu? A nossa relação com o trabalho mudou. Então, o capital humano passou a ter outras percepções, outras visões, e as organizações que não souberem lidar com o capital humano de forma mais eficiente vão perdê-lo para as organizações que souberem melhor lidar. Portanto, o capital humano também é um dos capitais que precisa ser bem gerenciado para as organizações que querem proteger sua reputação e o seu resultado financeiro no dia de hoje. E o capital financeiro nem se fala, porque basicamente é quase impossível que uma organização funcione sem dinheiro. E eu trago esse ponto até numa visão que tem gente que fala, mas ONG não precisa. Muito pelo contrário. ONG, OSC, OCIP, todo mundo precisa de dinheiro. A diferença é que não é o lucro como fim, mas o dinheiro ele é necessidade básica. Portanto, proteger esses capitais, gerir esses capitais de forma eficiente, é o que ajuda as organizações a proteger a reputação, a proteger o resultado financeiro, que são os objetivos principais do ESG. Agora, como é que eu melhor gerencio esses capitais? Através de lidar com os maiores riscos da atualidade que podem impactar diretamente o resultado de um negócio. O risco ambiental. Bom, risco ambiental em primeiro lugar, né? Vamos olhar o contexto Brasil. Risco ambiental. Qualquer injúria ambiental que você cometer, imediatamente ela é transformada em crime ambiental. Isso é legislação. Todo crime ambiental é imprescritível. Ou seja, se juridicamente, em algum momento, por mais que demore, você corta uma árvore no quintal da sua casa, o seu neto daqui a 150 anos pode ter que pagar pela injúria ambiental que você cometeu. Portanto, isso fere imediatamente tanto a reputação quanto o resultado financeiro de um negócio e, por isso, está presente nos maiores riscos. Do ponto de vista social, nem se fala, que é só a gente perguntar qual que é o preço de uma vida. Não tem preço, né? Então, justamente por isso também é um risco em condição crítica. E a governança, porque governança está relacionada à confiança. E sem confiança, ninguém faz negócio com ninguém. Justamente por essa somatória de fatores, nós temos que entender que, então, melhor lidar com esses três tipos de riscos, que no momento atual são aqueles que impactam diretamente o negócio, passa por melhor gerenciar os capitais relevantes para as organizações, e isso vai fazer com que elas consigam melhor proteger a sua reputação e o seu resultado financeiro, que são os seus dois grandes patrimônios para que ela continue funcionando. E esses dois patrimônios são como objetivo que foi estabelecido pelo ESG como ideia central para fazer com que negócios prosperem, tá? Então, o contexto do ESG ele desce por todas essas camadas justamente num intuito muito mais financeiro e reputacional. Pois bem,
E aí entra um ponto relevante, e como eu falei, eu falo de temas polêmicos e falo inclusive de condições, situações que estão vivenciando aqui no dia a dia. Uma coisa que aconteceu, se vocês pararem para analisar, e quem quiser dar uma olhada sobre isso, todo mundo falava até ano passado, investimento ESG é muito lucrativo, vale muito a pena investir em ESG. Fundos de investimento ESG são fantásticos. E hoje os fundos de investimento ESG já chegaram num equilíbrio. Alguns, inclusive, são até menos relevantes ou têm menos retorno financeiro do que um fundo comum. E aí as pessoas vão dizer, nossa, então quer dizer que o ESG perdeu o valor, porque não é mais tão diferenciado. Mas aí entra um ponto principal. Só aconteceu isso porque a nossa agenda de ESG, ela se consolidou muito rápido de forma pouco eficiente. Eu vi um comentário hoje, né, um link no LinkedIn que me deixou assim, pasmo e que se conecta muito com isso, né? Eles estavam falando, né, que o Brasil, por exemplo, ele se digitalizou antes de se alfabetizar, né? E qual é o tamanho do risco disso, né? Por quê? Porque hoje a gente é amplamente digital, as pessoas têm acesso a soluções de inteligência artificial, têm acesso a todo tipo de solução, as pessoas conseguem fazer com estruturas complexas, mas a gente ainda continua equilibrado há muitos anos com a mesma quantidade de pessoas que não são alfabetizadas de forma, como eles chamam mais assim, né, de forma funcional. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer, tá, pessoal, que o ESG ele se tornou importante e relevante antes da gente saber como ele funciona. Então a gente começou a falar de ESG que dava retorno financeiro, começou a falar que o ESG era bom para os negócios, que o ESG era fundo de investimento, que é o profissional do momento, que todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ter sucesso, mas a gente nem sabia qual era o objetivo mesmo que ele trazia no seu conceito. E por isso, hoje, nesse exato momento, a gente vive um trade-off de falar: ah, ESG é bom ou é ruim? Na verdade, a gente só vive esse momento porque a gente não aprendeu realmente onde ESG se conecta de fato em fazer com que negócios prosperem, lá naquele objetivo do mercado financeiro inicial, que era proteger a reputação e os resultados dos negócios, porque quem tem uma reputação melhor e um resultado financeiro melhor, com certeza faz melhores negócios. E tudo isso então, nos leva a algumas agendas que também foram potencializadas e atrasaram aí a nossa discussão. Primeiro exemplo, diversidade, equidade e inclusão. Ah, poxa vida, mas diversidade e inclusão era o tema do momento em 2015. Todo mundo estabeleceu meta de diversidade e inclusão. Esse ano aqui está todo mundo largando as metas. Inclusive, a última agora foi a SAP, né, que abriu mão das suas metas de diversidade e inclusão. E eu digo para vocês que o tema, ele é um dos fortalecedores dessa nova vertente de não acreditar na importância do ESG, porque muita gente fala, não, diversidade e inclusão está aqui no social, eu tenho que fazer, faz um benchmark no mercado e faz igual. Qual que é o benchmark do mercado? Estabelece uma meta, estabelece grupos, sejam por gênero, por etnia, seja por orientação, e simplesmente vai lá, coloca essa meta e executa. Só que todo mundo fala de diversidade e inclusão, mas não fala do ponto mais relevante dessa sigla, que é a equidade. E vocês sabem por quê? Porque diversidade é ser diverso. Inclusão é incluir. Equidade é incluir e ser diverso com voz e oportunidade. Então não adianta nada eu ter metas de diversidade, eu ter metas de inclusão, se as pessoas que estão ali incluídas ou se as pessoas que estão ali diferentes, que são diferentes, seja por qual motivo for, elas não se atrelam com a mesma voz e com a mesma oportunidade. E sabe por quê? Porque quando a gente olha para a diversidade, equidade e inclusão do ponto de vista organizacional, a gente não olha para a meta e para mostrar reputacionalmente o que a gente faz. A gente olha para a produtividade, porque a gente começa a enxergar pessoas que viveram coisas diferentes, em realidades diferentes, contextos diferentes, que veem o mundo de jeito diferente e que vai te ajudar a fazer sua empresa a atender realidades distintas. Então, quando eu olho para a diversidade, equidade e inclusão como uma forma de atender uma pauta e estabelecer uma meta, eu esqueço de olhar para isso como um contexto que seja produtivo, porque diversidade, equidade e inclusão é produtividade, desde que você saiba como usá-lo e desde que você olhe para a equidade antes de só falar de ser diverso ou de só falar de que é inclusivo. Essa é uma das pautas que atrasaram esse contexto. Mas uma outra, por exemplo, foi a de acreditar que ESG é para empresa que tem consumidor mais consciente. Muita gente ainda acredita nisso. Ah, eu tenho um consumidor mais consciente, então automaticamente fazer ESG vai ser bom para mim, que eu vou atrair mais esse consumidor.
Só que a gente esquece o contexto básico da economia. E o contexto básico da economia diz que existem bens primários e bens secundários. Esses bens econômicos, eles são baseados em condições de obtenção de compra. Né? Tem um exemplo, conversei um tempo atrás com um proprietário de uma granja, né? Ele estava falando para mim, a economia está pujante, nunca vendi tanto frango na vida. E aí o comentário que eu fiz foi muito pelo contrário, a economia está péssima. Porque quando você começa a vender um bem secundário em grandes quantidades, como por exemplo o frango ou como por exemplo a carne de porco, quer dizer que a economia vai mal. Quando a economia vai bem, você vende bovino. Então, basicamente, isso mostra que as pessoas não compram aquilo que elas querem e pronto e acabou. As pessoas compram aquilo que elas podem. E a condição econômica do mundo direciona isso. Então, acreditar que o consumidor hoje é mais consciente, então ele vai comprar um produto sustentável, ele vai comprar se ele puder, se ele tiver condições de pagar mais. No contexto geral e na tendência da escassez financeira para poder consolidar os riscos que a gente vai ver no futuro, a tendência é que isso vai diminuir. Então não acredite-se que ESG é bom porque você tem consumidor mais consciente, mas sim que ESG é um contexto que você precisa ser mais competitivo e mais alinhado aos riscos e oportunidades do negócio. Olhar para essa condição de que vai atender pessoas, organizações e clientes que sejam mais conscientes, isso vai cair por terra na primeira crise econômica. Portanto, ESG não é através desse conceito também. E isso também atrasa a real agenda. Então, levem em consideração que ESG não é uma agenda para fazer o bem como objetivo principal, mas fazer uma organização ser mais saudável, tá? E isso é possível através de quê? Fazer o certo, e para fazer o certo eu preciso conhecer meu risco, saber quais são minhas oportunidades e, claro, descobrir quais são as fragilidades que estão presentes dentro do meu negócio. E, pessoal, ponto importante. Eu, particularmente, gosto de trazer, e essa é a visão que a gente precisa conhecer. ESG não é para melhorar o mundo ambiental, não é para melhorar o mundo socialmente, não é para melhorar a governança do mundo. ESG é sobre fazer negócios de forma mais competitiva, mais estratégica e de forma mais inteligente. E para fazer isso, as organizações precisam consolidar uma única governança ambiental, social e corporativa. E para isso, as empresas precisam entender que não vai ser fazendo mais ações olhando para o lado de fora que você vai conseguir isso. E por quê? Porque essa daqui talvez seja uma das coisas mais comuns que a gente vê, né? Você entrou num avião, a primeira coisa que eles te dizem, coloca a máscara primeiro em você para depois ajudar os outros que precisam. As organizações que quiserem realmente ser competitivas e olhar para o mercado de forma estratégica, elas precisam entender que ESG é sobre fazer a sua empresa ser mais saudável em tudo que for relevante no momento atual, porque assim automaticamente uma empresa equilibrada de forma ética, estratégica e que olha para esses temas mais relevantes, para esses capitais mais importantes, protegendo a sua reputação e o seu resultado financeiro, imediatamente ajudam o entorno onde ela está, porque se desenvolve uma estrutura economicamente viável, se desenvolve uma estrutura ambientalmente mais correta e se desenvolve uma estrutura socialmente mais justa. Isso só acontece a partir do momento em que você prioriza proteger os patrimônios do negócio. A sustentabilidade, ela entra nesse contexto em paralelo com o ESG, mas elas não são a mesma forma de gerenciar. Enquanto uma está olhando para a cultura, a forma como você decide, o ESG está olhando em como a sua empresa vai se manter saudável de acordo com as mudanças e as interferências que o ambiente externo podem causar nela. Então, você quer uma empresa que esteja focada em ESG e eficiente? Lembre-se sempre, prioriza resultado financeiro e reputação através dos capitais ambientais, né, que são os naturais, capital humano e capital financeiro, para se proteger dos riscos, através de uma governança ambiental, social e corporativa. Assim você olha para a organização primeiro, e depois que você olhar para a organização e estruturar a forma dela de enxergar os negócios, imediatamente você impacta todo o ambiente que está à sua volta. E, pessoal, basicamente, extrapolei 4 minutos aqui, Alexandre. Olha só, deu uma passada no tempo aqui. O meu objetivo era trazer essa visão sobre esse contexto de ESG. Como eu falei,
Ele é uma visão que enxerga os negócios, tem várias questões polêmicas no meio aqui. Eu gosto de trazer os dois lados, quem está falando bem, quem está falando mal, quem está falando sim, quem está falando não, para que daqui agora a gente saia com uma discussão e consiga enxergar de todo mundo aqui qual é a nossa visão de ESG e qual vai ser o resultado coletivo que nós vamos construir a partir dessa conversa. Então, pessoal, muito obrigado. Esse era o meu conteúdo. Alexandre, agora é contigo. Fala, Luiz, ó, show, show, cara. Adorei a sua palestra de novo. Já vi ela e toda vez que eu assisto, eu anoto e aprendo mais um pouquinho aqui. Eu não sei o que vocês acham, mas eu vou dar a minha opinião e vou passar a bola para os participantes agora, tá? A minha opinião é o seguinte: concordo e assino embaixo com tudo que o Luiz falou, e eu quero ressaltar o seguinte: quando a gente fala de fazer bem para as pessoas, para o planeta, eu sempre volto de novo na questão do propósito. Eu acho que assim, uma empresa tem por objetivo gerar o máximo de benefícios, gerar benefícios para o máximo número de pessoas possível. Quanto mais benefício ela consegue gerar para uma quantidade imensa de pessoas, maior vai ser a lucratividade dela. Esse eu acho que é o princípio básico de uma empresa. Quando ela tem um propósito de agir, né, para gerar esse benefício, respeitando um pensamento de sustentabilidade, ou seja, tomando decisões sustentáveis, e mesmo assim atingindo e gerando esse benefício para o público, ela vai ter um retorno e provavelmente ela vai aumentar o nível de confiança dela. Ou seja, se ela não tiver um propósito muito claro, dificilmente ela vai conseguir organizar todas essas coisas que o Luiz colocou aqui. Dificilmente a governança dela vai ter clareza de futuro, né? Vai ter clareza de qual caminho está se percorrendo. E aí sempre vai gerar aquela dúvida na hora de gerenciar o capital humano, natural, não, mas aqui está apertado, vamos dar um jeitinho, vamos fugir do propósito, entendeu? E é aí que a maioria das empresas acaba gerando escândalos, gerando, né, corrupção, falcatruas, enfim, que a gente vê do nada grandes marcas sumindo do mercado por conta de má governança. Então, eu acredito muito na questão do ESG, nessa visão de negócios, e acredito muito que esse bem vai ser gerado para o ecossistema que essa empresa está inserida, desde que exista um propósito claro. Agora eu passo a bola para vocês. O que vocês, na realidade de vocês que estão aqui participando com a gente, vocês acreditam que o ESG é capaz de melhorar a competitividade de uma empresa ou é custo? Vou passar a bola para vocês, eu quero que vocês contem um pouquinho da realidade das empresas de vocês ou dos clientes que vocês atendem, por favor. Quem se habilita? Vamos lá, Karen, pode falar. Eu acho, na realidade, que o ESG ele está intrínseco dentro do que a gente já vivencia. Se a gente falar de qualidade, de meio ambiente, de saúde e segurança ocupacional, e aí eu puxo para certificações que a gente já vivencia há décadas, né? A questão é que falta justamente essas conexões que, por exemplo, o Luiz traz de uma maneira muito tranquila, muito simples para a gente entender. E talvez esse seja o nosso desafio, que é tornar isso uma maneira mais simples dessas empresas e de quem está dentro dessas empresas também entender isso. Ô, Karen, você acha que, às vezes, essa dificuldade de compreensão, dessa conexão, está ligado mais à falta dessa prática de governança que a gente, às vezes, não tem claro? Está ligado à falta de entender o que é o propósito de uma empresa? Ou está ligado ao lucro rápido? O que você acha? Eu acho que é uma soma de muitos fatores, porque, por exemplo, se você pegar a história, desde que eu me formei, eu entrei em fábricas, em indústrias. E só na minha última empresa que eu fui por uma área de gestão, uma área onde eu não estava no chão da fábrica. Então, você convive com o operador, você vai subindo nível um supervisor. Quando você chega para conversar com gerentes, e isso eu falo à medida que eu tinha que ir auditando, conversando e entendendo o lado deles dentro dos diversos requisitos aí
porque a gente fazia auditorias integradas, mas a gente entra também no portfólio social, ou seja, a pessoa vai para a empresa para fazer aquilo que você pensa naquela mentalidade mais antiga. A gente teve uma mudança, eu pelo menos senti isso na pele. A pandemia me forçou a ser digital. Então, é uma série de fatores aí que a gente tem, que é o nosso papel agora, pelo menos eu levanto essa bandeira, olhando para fazer auditorias e tudo mais, e conversando com pessoas dentro da empresa, ou seja, uma auditoria de qualidade, ela te ajuda se você entender o sistema bem feito. Uma certificação, na realidade, ela te ajuda. E o SG, para mim, ele está dentro de tudo isso, né? Eu pude vivenciar um pouco disso. A empresa tinha toda uma estrutura de fora do Brasil, de todos esses contextos, e algo muito mais já num nível de maturidade muito maior, mas a gente ainda tem muitas. Eu olho só esse pedacinho, então cabe a gente a ampliar. E isso é a mesma coisa com estudo, com nível. Sai muita gente da faculdade que male male consegue escrever um relatório. Então, se a gente for pegar todo esse contexto que a gente vive no Brasil, tem bastante coisa aí para fazer, mas vale essas. Eu volto essas conexões e essas reuniões e tudo isso que a gente vê por aí. O Luiz é um dos caras, eu já conhecia. Eu fiz algumas aulas dele e depois eu fui fazer outros cursos, mas a gente precisa abrir a cabeça das pessoas, tirar os Karen, bichos. Karen, do jeito que você me fala, me passa o seguinte, que é uma questão também de liderança, né? Uma questão de como a liderança comunica esses propósitos, esses objetivos, como é que ela consegue integrar numa comunicação a importância. Não dá para escolher entre social e ambiental, as duas coisas deveriam fazer parte da mesma coisa, né? Elas são pilares, né? Se você desequilibra uma, você desequilibra a outra, enfim. Vamos lá. Tudo isso. Se Eu você pega ouvir... uma norma, a liderança hoje tem que estar puxando tudo, à frente de tudo. Mas tem o outro lado lá, o que está sendo puxado, ele entende o propósito disso? Então, é uma questão de comunicação da liderança. Eu ainda convivi com pessoas que não, o gestor é o deus do Olimpo, ele tá lá e você não vai chegar perto dele porque ele morde, né? Como quebrar esses paradigmas? É um conceito complexo aí. Legal. Queria ouvir mais pessoas, quero ouvir mais opiniões. Vamos lá. Valeu. Obrigado, Karen. Quem se habilita a contar um pouquinho da realidade da sua atuação, da sua empresa, se tinha essa visão do SG que foi apresentado pelo Luiz, ou se a visão era diferente? O que vocês gostariam de acrescentar para gente? Para discordar comigo também, né? Para discordar ficar também, legal. né? O pessoal está tímido, hein, Luiz? Então, deixa eu fazer uma perguntinha também. Claro. Por onde começar? Né? Quer dizer, eu estou defendendo que a gente estaria próximo a um ESG 3.0, né? Assim, bem atrasado em relação ao marketing, que já está 6.0, né? Mas o que seria um ESG 3.0? Né? E o que seria uma abordagem sistêmica? Na abordagem sistêmica, a maior dificuldade que a gente tem é por onde começar a puxar o fio, né? Porque está tudo interligado. Se você não fizer um diagnóstico, digamos assim, né? Você está arriscado a começar a puxar fio que mais atrapalha resultado, seja, né, o aspecto econômico financeiro lá, né, clássico, né? Perfeito, ou então você vai para uma poesia, né, assim, o planeta está aquecendo, não, o planeta vai esfriar. Então, por onde começar? Essa é uma boa pergunta, hein, Luiz? Vou deixar o Luiz responder, eu também gostaria de comentar. Vai lá, Luiz. Bom,
Estou antecipando outra conversa que a gente vai ter lá na frente, um pouquinho, tá? Mas o mercado financeiro ele estabeleceu uma regra, né? A instituição financeira que define as regras de contabilidade, ele entendia que os relatos financeiros, 30, 40 anos atrás das empresas, eles colocavam a informação que a empresa achava que era mais interessante. Por quê? Porque a empresa falava, eu vou publicar mais disso aqui, porque isso aqui mostra o que é bom, mas isso que tá ruim eu não vou publicar, não. Até que o mercado financeiro disse, acho importante a gente criar um contexto que obrigue as empresas a publicar tudo aquilo que, se não for publicado, o investidor vai entrar numa fria. Então surgiu aí um termo chamado materialidade, ou seja, tudo aquilo que é relevante ao ponto de que, se não for comunicado, se não for levado para as partes interessadas, provavelmente o que vai acontecer é que ele vai tomar uma decisão errada. A sustentabilidade, ela abarcou esse conceito de materialidade do mercado financeiro de duas formas distintas. Não vou me aprofundar muito, mas ela abarcou de duas formas distintas, que é, uma delas se chama materialidade de impacto. É quando a empresa fala, eu vou priorizar, ou seja, eu vou olhar na minha agenda dos impactos que eu causo ao meio ambiente, que eu causo à sociedade, que eu causo à economia, quais são mais relevantes na minha visão e na visão das partes interessadas da minha empresa que são mais relevantes. Aí pode ser a comunidade, pode ser o funcionário, pode ser o investidor, pode ser o acionista, seja quem for. E do outro lado, uma outra coisa chamada de materialidade financeira, que nada mais é de entender o que está acontecendo no mundo lá fora sobre sustentabilidade que pode impactar a minha organização e que pode gerar um impacto no meu resultado financeiro não previsto. Então, basicamente, começar, Ronaldo, onde dar o pontapé inicial, se chama materialidade. Se chama fazer uma análise aprofundada através de um método consolidado para descobrir quais são os temas mais relevantes para o meu negócio e como eu faço para lidar com esses temas. Então, tudo começa na materialidade. Muitas organizações começam a fazer ESG numa ação daqui, uma ação dali, uma ação de lá, e isso é muito pouco sustentável. E por quê? Tem empresa gastando milhões de reais em energia e vai pedir dinheiro emprestado para o investidor fala, caramba, você está com um problema trabalhista sério, em vez de investir o dinheiro no lugar mais crítico, você está investindo onde não precisa? Então, a materialidade é justamente isso: estabelecer em que lugar eu vou colocar meus esforços, onde eu vou priorizar minhas ações, para evitar que daqui a pouco eu tome uma decisão só de olhar para o bem do planeta, ou de olhar puramente só para o resultado financeiro e esquecer que uma empresa não é uma foto, é um filme. Eu preciso olhar para ela em curto, médio e longo prazo. E a materialidade é o direcionador que serve para poder dar esse caminho. Perfeito. Eu adorei. Eu tenho uma visão que é praticamente só que é uma visão menos técnica, talvez. Eu começaria pela reputação. Qual a reputação que você quer manter no mercado? Qual a identidade que você quer ser visto e reconhecido pelo mercado? E como que esses três pilares impactam nesse processo? E a partir daí você começa a tomar decisões coerentes com isso que você definiu, e aí você trabalha com materialidade, e a partir daí você vai descendo para os níveis abaixo. Então você começa no nível estratégico, depois passa para o nível tático e vem para o nível operacional. Vou dar um exemplo bobo. Minha editora é pequena, a qualidade em quadrinhos, apesar de ter 30 anos, é sempre uma editora pequena, nunca quis crescer muito. Mas aqui, por uma questão de propósito, eu tenho revista sobre gestão ambiental, então não faz sentido que o meu papel, o papel que eu uso, não tenha certificado florestal, apesar do papel custar mais caro. Antigamente, o papel reciclado custava muito mais caro, e depois o papel certificado custava muito mais caro. Ter o selo FSC custa mais caro. Mas para mim não fazia sentido nenhum eu vender uma revista sob ISO 14000 para a pessoa sem saber a origem do papel. Isso poderia colocar a confiança que as pessoas têm no meu trabalho em risco. Aliás, eu mesmo não teria confiança no que eu faço. Você percebe? Tem um lado técnico, tem um lado financeiro, mas também tem um lado humano nesse processo todo. Um lado assim de ser correto, de ser justo, de ser honesto com aquilo que você se propõe a fazer. Então eu começaria por aí. Qual é a sua reputação que você quer manter, qual a identidade que você quer ter e qual o nível de confiança que você está disposto a trabalhar. E a partir daí você vem com todo o conhecimento que existe a seu dispor. E aí vira um sistema, porque daí
na hora que for para o nível tático, tem uma diretriz orientando. E aí o nível tático vai desenvolver isso em procedimentos, metas, objetivos, e vai passar para o nível operacional e vai treinar todo mundo. É o que eu acredito, na verdade, né? Grande Ronaldo, nosso membro da academia também. Valeu, aqui tá difícil de achar um buraquinho para encaixar uma pergunta, porque, né, as coisas estão bem cobertas, né? Agora, continuando aqui, uma segunda provocação para a discussão nossa. A sustentabilidade sistêmica, eu até brinquei lá que eu estou escrevendo sobre sustentabilidade, né? Que seria essa da terceira para a quarta geração, né? de algo que é fundamental. A sustentabilidade ela tem que ter um caráter econômico bem distinto, né? Nós falamos agora de 3 caráteres, e o caráter econômico seria o seguinte: a integração das novas tecnologias, né? A capacidade nossa de investir, vou dar um exemplo de energias limpas, né? Essa condição nos levaria a pensar que, em todas as dimensões, em resultados plurais, né, pensando assim, nós estamos diante de uma possibilidade de falar que a sustentabilidade, nessa percepção sistêmica, é investimento. É investimento. Porque como a natureza não vai dar folga, né? Aonde a gente está investindo ao ter uma boa condição, né, de materialidade, do perfil organizacional, para poder chegar com a tecnologia, né, o robô. Por exemplo, por que a gente tem incêndio desse jeito? É injustificável termos incêndios. Estados Unidos pegar fogo na Califórnia. Hoje tem drone de todo jeito, né? Se o foguinho chegar em algum lugar, já vai um drone com um balde. É zero. Quer dizer, cadê a capacidade nossa de prevenir com o nível de tecnologia que a gente tem, né? E ainda gera negócio, né? Quer dizer, a turma que vai fazer o drone chegar lá para não ter incêndio nenhum, né? A pergunta é se é investimento, se vai ser lucrativo na conta econômica, né, no balanço, em algum lugar da jogada de entendimento, né, de finanças e economia. Por que isso não está acontecendo? Você quer começar, Luiz? Com certeza. Eu tenho alguns pontos de vista. Achei fantástico essa pergunta, assim. Acho que, primeiro, né? Se a gente olhar o mundo como um ecossistema, a gente começa a fazer um monte de perguntas iguais essas que o Ronaldo colocou aqui na provocação. Por que que tem pessoas passando fome e pessoas com dinheiro sobrando? Por que falta A em um lugar que tem excesso de B? Por que que o Brasil está investindo em energias renováveis em um nível aceleradíssimo, sendo que ele é um dos top 10 países com energia mais limpa do mundo, né? E eu acho que o grande ponto aqui, e eu acho que isso se consolida muito nessa visão do ESG, pelo menos na minha opinião, é o seguinte: a priorização das estratégias, elas por vezes são vistas com um ponto de vista de sustentabilidade romântica, que na verdade ela só tem uma visão de oferecer um resultado positivo reputacional para uma empresa, oferecer para um nome, oferecer para um país, mas ele esquece imediatamente de entender que ele tem um contexto todo por trás acontecendo o tempo todo de realidades que precisam se pagar. E por que que eu falo isso? Existe a COP, Comissão entre as Partes, que acontece todos os anos,
né, em cada vez em um lugar no mundo, e que vai ser no Brasil, inclusive, esse ano, né, que, inclusive, as comissões já falaram que nem vão vir mais para o Brasil, porque não tem lugar para se hospedar, e onde tem lugar para se hospedar custa mais de R$ 1 milhão, né? Belém do Pará, nem o aeroporto ainda está pronto para poder receber as comissões. Mas antes de tudo isso, fora todo esse contexto, as comissões entre as partes, elas viviam um momento de quê? De tomar decisões importantes para o clima do mundo. Ou seja, porque o clima, eu posso estar impactando ele aqui na minha casa, mas uma pessoa que está lá na África está sendo impactado idem. Porque o clima, ele é uma visão ecossistema e coletiva. Agora entra um outro ponto de visão. Durante esses eventos da COP, cada vez as comissões foram maiores e o lobby do petróleo foi cada vez maior. E por que que isso tem acontecido? Porque imediatamente a primeira discussão que foi falada, só há um jeito de nós conseguirmos acelerar o processo de descarbonização, através da substituição das energias fósseis ou das fontes de combustíveis fósseis por outros tipos de fonte. E claro que se você olhar de um ponto de vista externo, romântico, sem precisar gastar nada ou receber nada em troca, você vai falar, pô, é a solução do que existe no momento. Agora imagina os países que são os dos mais ricos do mundo, os sheiks que vivem em condições multimilionárias, eles precisarem abrir mão de tudo que eles têm e começar a se reconstruir como história, como legado, através de uma coisa que eles não conhecem. O desconhecido assusta, o desconhecido atrapalha, e por vezes não é todo mundo que tem a mente aberta para entender esse desconhecido. E esse exemplo que eu estou trazendo é o seguinte: os esforços de cada um são muito mais baseados nos seus interesses iniciais e momentâneos, até mesmo do que numa visão de todo. E o contexto do ESG, quando você fala em sustentar uma gestão que faça com que você cuide de você primeiro e esse cuidado olhe para os temas mais relevantes do dia de hoje, vai fazer com que indiretamente você comece a ocasionar uma reação em cadeia para começar a fazer esse tipo de pergunta e começar a fazer esse tipo de análise. Sem esse padrão, sem começar a enxergar as coisas desse jeito, eu vou fazer sustentabilidade daquilo que é mais romântico e vou fazer, inclusive, o que é mais fácil. Então, enquanto está acontecendo esse monte de incêndio, que podia ter um monte de drone para apagar o fogo, a minha empresa está lá plantando árvore na Amazônia, no lugar onde essas árvores nem vão durar mais do que 20 anos, né? Mas ela está plantando, então é legal. Então, a sustentabilidade, né, o contexto da sustentabilidade, ele precisa ser revisto justamente por isso. Porque tem muita gente fazendo um monte de coisa, só que nem sempre essas coisas são as que a gente precisa. Eu acho que a palavra mais importante aí é justamente com sustentabilidade, tem a ver com o ecossistema. Em qual ecossistema você está inserido e qual ecossistema você quer tornar sustentável. Como pensamento de decisão, tomada de decisão, então eu só vou imprimir no papel que vem de reflorestamento florestal de manejo sustentável, porque eu entendo que eu faço parte de um ecossistema e acredito que outras empresas também estão seguindo essa mesma linha. Graças a Deus, 90% do papel utilizado no Brasil hoje vem de manejo sustentável. Então, hoje, se você usar o papel, você não derruba uma floresta, você planta uma floresta nova, porque você vai precisar lá na frente de mais papel. Percebe? Você reocupa áreas degradadas com plantio de floresta, porque agora existe um manejo sustentável para isso. Então, esse é o pensamento sustentável. O pensamento do SG é mais empresarial, é mais negócio. Não é isso, Luiz? Ele é mais focado no negócio. Agora, sim, o que adianta uma empresa assumir a sua responsabilidade, gerenciar risco e aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, se não tem uma contrapartida do governo que cria leis que favorecem essas empresas, né? Porque assim, eu compro o papel mais caro, mas eu não recebo nenhum incentivo para isso. O cara o meu concorrente, pode comprar um papel que vem sei lá da onde, que derrubou floresta, e ele vai pagar mais barato, e eu estou concorrendo do mesmo jeito que esse cara. Eu não recebo, não existe uma lei que vá coibir o mau uso, né, a irresponsabilidade de ser insustentável de concorrentes, e também não existe legislação que me ajudem a tornar meu negócio mais sustentável, porque agora eu estou tomando... Você percebe? Então, para mim, tem a ver com esse ecossistema. É o que a Doroteia gosta muito de falar, né? A mudança só acontece quando os 3 pilares funcionam. Governo, sociedade e empresários. Então, assim, eu preciso conscientizar a população, ela não tem condição de comprar, de repente, produto mais sustentável porque é mais caro, mas ela precisa já tomar consciência do que está acontecendo, porque senão não muda, e esse produto sustentável não fica mais barato.
É tudo um ecossistema. Então, eu acho que a sua questão das queimadas vem muito por aí. A gente não está acostumado a ter consciência coletiva. A gente aprende na escola que é cada um por si, cara. A sua nota é a sua nota. Não importa se o outro vai ficar em recuperação. Cada um por si. Eu acho isso muito errado. Mas, enfim, eu acho que a gente passa por uma questão que a sociedade está sendo colocada em prova, que ela precisa melhorar esse nível de consciência coletiva. E melhorar o nível de consciência coletiva no mercado altamente competitivo, onde muitas pessoas competem de forma irresponsável, é um processo de transição. E é aí que eu acho que o ESG é super importante. Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim, sustentabilidade é um investimento que dá lucro desde que você tenha a visão de negócio. E quanto mais pessoas tiverem, né, Luiz, como é que eu falo, em cargos de tomada de decisão com pensamento sustentável, maior é a sua chance de gerar negócio no ESG. Simples assim, só que extremamente complicado. Extremamente complexo, porque a gente tem que desconstruir muita coisa do passado. Bom, pessoal, já estamos aqui 8h20. Acho que o Lombardi queria falar e ele está sem o microfone. Eu vi ele... Opa, Lombardi, quer falar? Só ativar o microfone. Não. Quer falar ou não? Evandro, você consegue ativar o microfone do Lombardi? Não, é na parte de cima aqui, ó. Tem o íconezinho do microfone. Eu aperto. Agora tá. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Havia um delay e eu apertava 2 vezes. Ah, entendi. Seguindo assim a colocação do Alexandre, Luiz Goy, eu estaria aqui colocando, pensando, políticas públicas de governo ajudariam, vamos dizer, adequadas, ajudariam a formar um mosaico positivo nesse ambiente empresarial sobre essas colocações de risco e sustentabilidade das organizações? Olha, eu vou dizer que sim, mas ao mesmo tempo que de forma muito velada. E eu vou dizer por que motivos. Normalmente, quando a gente trata um tema e estabelece em políticas públicas, eu não tenho nenhuma regulação, nenhuma determinação. Qual é o papel? Né? Reúne as comissões, estabelecem políticas. Normalmente. É igual trabalhar com questões de, né, com gestão de qualidade organizacional. A empresa executa um processo todo do jeito dela. Aí o que acontece? Alguém fala, olha, precisamos padronizar agora esse processo. Então alguém vai escrever aquela política e normalmente escreve uma política do mundo perfeito, que não tem nada a ver com a realidade, inclusive, está bem distante. E o papel da gestão da qualidade é cada vez aproximar esse mundo perfeito da realidade para se tornar uma política plausível. E o grande contexto do ESG é justamente isso. Hoje, há muito espaço, infelizmente ainda, para que organizações cometam o que a gente chama de greenwashing, né? Que é a lavagem verde, que eles dizem. Fingir que faz coisas para tentar aproveitar um espaço no mercado, dizer coisas que não são verdadeiras, né? Ou enganar uma parte interessada através de um discurso sobre sustentabilidade. Então, a regulação ela ajuda muito a contextualizar isso. Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque por vezes a regulação, quando ela quer tentar ser tão perfeita, ela esquece de fazer o feito, né? E o feito acaba sendo o primeiro passo ali para consolidar. Um exemplo claro, tá? Europa. A Europa é o centro das diretrizes sobre ESG. Qual o problema? O problema é que ela foi tão rigorosa, ela quis consolidar tanta coisa junto, que agora ela não conseguiu colocar em prática nenhuma dessas políticas. Então ela está revendo, inclusive está acontecendo um processo que se chama efeito ônibus, que é quando fazem a substituição de várias legislações ao mesmo tempo, né? Porque eles estão tentando mudar o Green Deal, que é o Pacto Ecológico Europeu, que foi estabelecido lá em 2015, para minimizar o rigor, porque eles estabeleceram uma política pública fantástica, mas que ninguém conseguia cumprir. Então eu acho que sim,
Acho que as políticas públicas são super relevantes, super importantes. Está acontecendo várias discussões sobre isso, mas eu particularmente gosto de falar disso de uma forma bem velada, sob o risco e o medo de ver o exemplo que aconteceu na Europa e daqui a pouco a gente estabeleceu uma coisa que é tão difícil de cumprir que aí ao invés das pessoas tentarem fazer pelo menos um pouco, elas não fazem nada porque já dizem que não dá para fazer e acabou. Ô Lombardi, numa das primeiras conversas que eu tive com o Luiz, assim, ele até me impactou, porque eu falei, não, porque a empresa está alinhada lá aos ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ele falou, não, ODS, governo, política, SG, empresas, né? Aí eu falei, não, mas como que é isso? Quando eu faço um trabalho bacana ambientalmente, né, sei lá, cuido dos mananciais porque minha empresa é de bebidas e eu quero que o rio continue preservado, eu não estou atendendo a um objetivo, sim, até tá, mas o objetivo são políticas públicas. Então, assim, se os governos só fizessem os 17 ODS, todas aquelas metas que foram organizadas, se eles realmente se comprometessem com um pouquinho de justiça social, né? No Brasil, a questão do desmatamento, que é o mais sério, que é o que mais afeta a camada, enfim, isso já seria fantástico, né? Agora, também existem exemplos de empresas que se aproximam do poder público por um interesse, né? Digamos, essa fábrica de bebida, às vezes, se aproxima de algumas prefeituras onde o rio corre, naquelas cidades que o rio corre, e tenta fazer ações com a prefeitura para se criar uma legislação, para fazer ações sociais, de conscientização nas escolas, enfim. E a empresa oferece um pouco desse know-how que ela já tem. Então, eu sempre penso na questão do ecossistema, cara. A gente tem que pensar de forma mais coletiva, né? A competitividade, para mim, o futuro da competitividade nesse mundo de mais abundância, ele passa por essa mudança de consciência individual para uma consciência mais coletiva, e todo mundo ganha, em escala, entende? Isso vai ser extremamente necessário nesse mundo aí de inteligência artificial que está se desenhando. É importantíssimo, enfim, é isso. Mais alguém gostaria de comentar? Valmir, André, Juliano, Denise? Senão a gente vai passar para... Alexandre, Pois não. tem um tempo para falar? Claro, tem sim, tem sim. Tá bom. Eu vou um pouco longe aqui dentro do que eu penso a respeito. Primeiro, Luiz Goy, tua apresentação perfeita, muito boa. É dessa forma que eu entendo que o SG deve ser visto e implementado pelas empresas. Similarmente ao sistema de gestão da qualidade, tá certo? Tem formas e formas de fazer, e com essa visão, eu diria quase que pragmática de se ver, de se implantar um modelo, vamos chamar assim. Mas eu vou voltar, eu vou contar um pouco de história aqui, porque eu vejo o seguinte, tem uma visão com relação a minha geração X. Eu entendo que desde que essa geração chega ao nível de gestão, começa a se tornar líderes e gestores nas empresas, eu tenho uma visão de que essa geração é muito imediatista. Ela busca resultados para as empresas que elas estão liderando muito rápido, sabe? Não, não, não olhando para o longo, buscando resultados curto e invariavelmente não preocupados com essa visão de mundo e de futuro com relação em geral ao meio ambiente. E aí nós vamos para a questão do que você colocou sobre liderança, a importância da liderança. Quando essas lideranças vêm todo esse tempo, e eu diria que hoje no mundo, tá certo? Sei lá, 60, 70% dos líderes dessa geração, e a maioria com essa cabeça, né?
a gente começa a ver crises que nós tivemos num passado recente, tá certo? Visto por causa disso, né? Falcatruas, golpes e não sei o quê, relacionados a um lucro imediato. E aí eu não falo só na indústria, eu não falo só na produção, mas eu falo também no mercado financeiro, que tem lá sua parcela também nessa busca do lucro imediato. Então, se eu for virando um pouco mais na questão da liderança, tá certo? Então, a liderança só funciona quando essa liderança ela tem conhecimento, ela está convencida e ela está engajada. Com isso, nós conseguimos ver isso em empresas. Professor Ronaldo Camilo, não sei se se lembra de mim, mas nós participamos juntos numa banca da FNQ, em 2014. Então, eu participei de algumas bancas da FNQ e participei desde 2010 da banca aqui do Prêmio Paulista da Qualidade, além da experiência que eu tenho na... Então, é, é isso. Quando essa liderança está envolvida, ela vai lá e faz, e ela patrocina e cobra para que isso se mantenha. E isso acontece. Quando essa liderança tem esse compromisso, às vezes oportunístico, porque ganham, tá lá às vezes vira uma modinha, ele faz, mas é a primeira coisa que ele corta na na dificuldade. No caso do ESG, eles estão fazendo o greenwash, certo? No passado, como eu falei, em sistema de gestão da qualidade, eles davam aquela, né, acertada com... é, acertada não, né? Mas fazia o mínimo para passar esse certificado, e aí, mas é uma outra história. Vamos focar aqui no ESG. Mas, fundamentalmente, para mim, está na liderança, certo? É essa liderança que precisa ser efetivamente convencida. O, o aspecto aspecto em relação às normas governamentais. Essas empresas, as grandes, e também o mercado financeiro pressiona demais o Estado para fazer a pressão a pressão, poder de pressão que o mercado financeiro tem hoje sobre os grandes, os governos é muito grande, certo? Então, eles realmente mexem de acordo com as suas conveniências, os governos endividados, dependendo desse mercado, se rendem a isso, certo? Então, no geral, nós passamos por geração, nós passamos por liderança, nós passamos por uma visão de curto prazo e de muito poucos que têm esse compromisso de enxergar, de chegar distante. Eles acham que talvez não vão sobreviver para isso, ou então realmente... Eu acho que ainda é fundamental. Eu ando meio descrente, mas assim, porque são muitas situações, né? Acompanhando o noticiário, são muitas situações de busca de resultado a médio prazo, de curto prazo, tá certo? Sem contar, por exemplo, guinadas como aliás, crônica da morte anunciada, né? O que aconteceu nos Estados Unidos com a eleição do Trump. Trump disse: América primeiro. E América primeiro é manter aquele padrão de consumo. E é insustentável. O padrão de consumo americano é insustentável para o planeta, tá certo? Né? Então, eu ando meio com tudo isso, porque... Bom, e aliás, ele nem é a minha geração, né? Ele é um baby boomer ainda, mas ele tem uma outra visão. Alinhada com essa coisa de curto prazo. Ô, Valmir, Desculpe se eu me estendi, mas não, é ô, o que eu Valmir, penso a respeito. a gente não está falando, cara, de uma coisa que vem acontecendo no mundo inteiro, que é uma crise de liderança, e aqui no Brasil acho que é mais agravado, porque poucas pessoas entendem o que é governança.
Não é isso. Essa é uma das coisas que mais me motivou a fazer parceria com o Luiz, assim. Eu queria muito, de alguma maneira, traduzir esse conceito de governança, principalmente para as empresas, para que elas entendessem qual é a diferença de uma boa governança e de simplesmente você ter os altos executivos lá correndo atrás do lucro a curto prazo. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças assim entre empresas de sucesso lá fora, que já tem uma cultura de governança, e a gente aqui, que é um país ainda que tem empresas que têm excelência em governança, mas a grande maioria não sabe nem onde procurar isso, né? E aí fica difícil mesmo, porque a partir do momento que existe esse desequilíbrio entre esses três poderes, né, que a gente falou, empresa, governo e sociedade, o mais forte sempre vai manipular as coisas a seu favor. Então, eu vejo o SG assim como um novelinho de lã que você vai puxando e, de repente, se a gente conseguir traduzir um pouco governança para várias e várias empresas e elas entenderem, dentro do contexto que cada uma vive, do tamanho, mercado que elas atingem, a importância ética de se ter uma governança e como fazer isso minimamente bem feito, já seria um grande passo como sociedade, né? Então, eu concordo plenamente com a sua fala. É até triste, porque é real. Não tem como argumentar, não tem como dizer para você, não, você está errado, você tem que... Não, você está certo. Mas, e, aliás, eu vou aproveitar até o momento, né, Luiz, para a gente falar. A gente está lançando um site agora, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente vai lançar um site que chama ESG para Todos. Ele começa com um gibi, né? Eu faço um gibi, então a gente traduziu um pedacinho dessa palestra do Luiz no gibi, para as pessoas terem contato primeiro sobre o que é ESG, porque a grande maioria das pessoas que eu pergunto, pessoas, falo estudadas, nunca ouviram falar, ou se ouviram falar não sabe explicar o que é, nem sabe o que é ESG. Como é que a gente vai chegar em governança se o cara nem entende o princípio de tudo, assim, tá? E aí a gente vai tornar isso gratuito. A gente vai colocar esse site, vai ser gratuito, a gente vai divulgar o máximo possível, tem pequenos textos, a gente quer criar uma audiência, quer criar várias pessoas inscritas nessa newsletter, porque o Luiz e mais outros profissionais de ESG comecem a trabalhar artigos, mandar newsletter periódico para essas pessoas, para começar aqui uma ilhazinha de discussão sobre isso. Porque senão é isso aí que a gente já ouviu, cara. Tem gente contra, tem gente a favor, isso dá dinheiro, não dá dinheiro. Se o lucro é rápido, não vou usar isso, porque governança é a longo prazo, né? Agora, se eu tenho um pouco mais de consciência, eu vou usar, e quem usa está realmente tendo benefício, né? Eu acho que nos próximos encontros a gente vai tentar trazer algumas situações práticas, alguns exemplos de empresas que vêm utilizando da maneira correta. E é isso, cara. A gente tem que abraçar um pouquinho a ideia. Quem tem um pouquinho de ideal, de vontade de ver alguma mudança acontecer, é o que a gente tem para oferecer. A gente está de cabelo branco, né? O que a gente tem a oferecer é experiência para as gerações novas, né? Apesar daqui da minha fala cética, né? Eu, na verdade, acredito que esse seja o caminho, né? Eu não tenho dúvida de que esse seja o caminho e a aplicação e o que fizemos aqui. Eu participo do núcleo técnico do IPEG, do Instituto Paulista de Ciência de Gestão, ali com o Schoff, né, nosso diretor técnico, né? Então, em 2023, né, nós fizemos uma alteração no MEG, vamos chamar assim, o MEG 21, nós fizemos uma revisão do MEG 21 para São Paulo, porque ele estava parado já há algum tempo e nós entendíamos que ele estava defasado com... Então, nós incluímos o SG no MEG 21 para o Prêmio Paulista. Perfeito. Não no modelo, não nos critérios, mas nós colocamos ele na parte de avaliação, né? Quem conhece, né? Então nós colocamos lá para pontuar. Uhum. Mas a pena é que a quantidade de empresas que participam hoje do prêmio, tanto do Paulista e do Nacional,
diminuiu muito. Ou Diminuiu. seja, as empresas que estão dispostas a implementar um modelo desse, né? E aí, né, Ronaldo, algumas dessas empresas, por exemplo, eu vi algumas empresas em que a liderança estava realmente imbuída, tá certo? Por Pronto. exemplo, da implementação do MEG. E aí Isso. você vê a diferença, como aquilo, por exemplo, vai, né, top-down, né? Você vê claramente como é que aquilo, quando a liderança está lá comprometida, né? Você vê isso quando na cadeia inteira, tá certo? Então nós fizemos aqui em São Paulo isso, né? É, fazendo uma alteração no MEG 21 já para E, e nas empresas 2024. e nas empresas que você visualizou que realmente estavam imbuídas, a liderança estava imbuída nesse processo, que fizeram um SG mais bem feito, percebeu os resultados? Os resultados vinham na Sim. Então, sim, produtividade, veja, a gente implementou em reputação, 2020, produtividade? nós implementamos em 2020, no final de 2023, 2024. 2024 foi embrionário, assim. Eles tiveram a oportunidade de, aliás, nem é mais relatório, né? Se preenche hoje diretamente, não tem mais aquele Tá? relatório da gestão. É, então, foi ainda embrionário. Para esse ano é que nós vamos conseguir ver, Ah, tá legal, certo? Isso legal. com maior densidade, vamos chamar assim, Tá. né? A gente da Então, BQ eu tem não, muito, a gente da BQ tem muito interesse assim de conhecer os resultados práticos do uhum, SG, porque a gente entende que isso é uma evolução da qualidade. sim, com certeza, certamente, Perfeito. né? Então é isso que eu posso dizer. Tá. Miro efetivamente, como a gente fala em gestão há muito tempo, né? Peter Drucker já falava isso, Sim, quanto é importante o envolvimento da gestão, ou seja, nós é, podemos, vão vir ciclos, vão vir é, coisas novas e ainda a alta direção. sim, sim. São poucas empresas em que eu vi em que a cultura é muito forte, tá certo? E aí Exato. você, e aí eu vou citar aqui a Promon, que foi eu Perfeito. trabalhei lá por um bom tempo, e aí você tinha a troca da gestão, e no entanto a cultura era tão forte Continuar. que os conceitos continuaram, É. Pode tá falar, certo? Luiz. Não, eu queria só contar um negócio pro Valmir não ficar tão cético assim, porque eu, tempos atrás, eu me peguei eu pensando desse mesmo jeito, né? E eu tava assim numa condição que eu não tava conseguindo nem entregar nas minhas palestras o contexto de que realmente eu conseguia mostrar que ia trazer relevância, porque eu ficava muito, pô, mas vem aqui aquelas pessoas, uma geração que enxerga isso de um jeito diferente, resultado a curto prazo. E aí foi uma luz assim que surgiu, que eu tava dando uma olhada, né? E assim, em 1971, Milton Friedman ganhou lá o Nobel de Economia, né? E aí ele tinha a frase que estampou lá no New York Times que dizia assim: a maior responsabilidade social de uma empresa é aumentar o seu lucro. E aí, naquela época, todo mundo aplaudia de pé. Por quê? Porque são pessoas que vieram de uma condição, de uma geração que se consolidava através de segundo Maslow, né, de uma necessidade coletiva que era a necessidade de segurança. Ou seja, as pessoas que viam as empresas tendo mais lucro, imediatamente tinham mais emprego e diretamente com mais emprego, ela tinha a garantia de que ela ia atender às suas necessidades naquele momento. E o tempo passou e essa necessidade foi sentida por essa geração nova que está chegando, que é e agora elas partiram para a próxima, que é a necessidade de fazer parte. Porque eu costumo brincar, né, que na geração, inclusive a minha está dentro dessa, né, nós nascemos numa geração que a gente tem que ter três temas para a gente sentir que pode ter sucesso dentro do trabalho. Sabe quais são? Sangue, suor e lágrimas. Se não for suado, não valeu. Se não for dolorido, é porque não vale a pena. Se não for difícil, é porque não foi o bastante. E essa geração chegou colocando uma nova coisa nesse contexto que a gente nunca pensou, que é ser feliz. A gente trabalhou tanto que a gente nunca pensou na possibilidade de ser feliz, que isso existia, ou que isso era possível. E aí eu falo para você desse ponto, por quê? Porque isso me ajudou muito a entender que as coisas também estão caminhando para o lado positivo, porque se hoje você chegar em uma plateia, e eu já fiz esse teste, com várias pessoas e dizer,
O Milton Friedman disse, ganhou o prêmio Nobel dizendo que a maior responsabilidade social das organizações é aumentar seus lucros. Quem não vaiou, achou super estranho, outros ficaram meio assim. E isso mostra o quê? Mostra que hoje a gente está caminhando para uma percepção de que aumentar os lucros é importante, sim, mas não é só isso. Ou seja, não é rápido. Não, a gente não vai conseguir mudar essas pessoas todas de uma vez, porque elas aprenderam assim e premiaram pessoas que tinham essa visão, porque era o contexto do mercado. Mas em compensação, hoje, quando a gente trata esse mesmo assunto dessa mesma forma, as pessoas agem diferente, o que mostra que sim, estamos evoluindo. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser rápido como a gente precisa que seja, mas em compensação a gente já consegue perceber que ela vem acontecendo. E que bom que ela acontece dessa forma, porque eu entendo que tudo funciona como um puro pêndulo, né? Então, se eu esticar demais para um lado e de repente jogar com força demais para o outro, ele não resiste e volta. Então, quanto mais devagar for, mais ele vai tender a chegar a um equilíbrio, e eu acho que o caminho ideal é esse. Então, já me vi pensando desse jeito e me sinto mais conformado hoje, tá? Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente está chegando ao final. Mais alguém que gostaria de fazer uma última comentário? Senão eu vou passar para a próxima parte. Perfeito. A gente queria fazer o seguinte, eu e o Luiz, a gente estava conversando, a gente falou assim, poxa, seria legal se a gente recebesse de vocês que participaram, né? Então, recebemos informações, trocamos informações, se vocês contassem alguma coisa a respeito de ESG que fosse a visão de vocês, pela experiência de vocês, seja na questão da liderança, da governança, do se dá resultado, quais são as maiores dificuldades, quais são os maiores ganhos ou potenciais ganhos que isso pode trazer, qual a diferença de sustentabilidade e ESG. A gente gostaria de receber como tarefa, né, para o próximo encontro da gente, que vocês poderiam escrever um texto, no máximo 15 linhas, nada muito grande, mas que representasse um pouquinho dessa visão, sabe? Porque quando você usa as suas próprias palavras, você constrói um significado que às vezes passa despercebido para a gente. E a gente quer pegar, depois desses textos que vocês vão enviar para a gente, a gente quer consolidar isso em um artigo, em algum paper, alguma coisa assim, para a gente até aprender um pouco mais com vocês também, né? Porque senão fica uma coisa de a gente contar aquilo que a gente acredita, mas, poxa, a gente tem pessoas aqui extremamente experientes, que eu não preciso nem falar o currículo, está de 10-0 em mim. Então, eu gostaria muito de ouvir de vocês por escrito ali com as suas palavras, o que vocês acham desse tema, né? Para onde que a gente vai? Tendências, dificuldades, oportunidades, em função daquilo que vocês já viveram. E aí vocês podem enviar, acho que no meu e-mail, né, Evandro? É mais fácil, né? alexandre@qualidadeemquadrinhos.com.br. Eu vou botar lá no grupo da ABQ Conecta, eu coloco lá no e-mail. E aí eu fico torcendo para receber alguma coisa de vocês. O próximo encontro é dia 17? Quando que é mesmo? Deixa eu ver aqui. O próximo encontro é dia 17 de junho. Quer dizer, tem bastante tempo. Máximo 15 linhas, que aí fica fácil da gente consolidar. E aí eu devolvo para vocês essa consolidação, né? E aí a gente vai para o próximo passo, que é falar de governança. Que essa parte é mais difícil. Aí eu vou chamar o Luiz também. Não vou falar sozinho, não. Tá bom? E, se possível, vou até chamar algum cliente nosso que já trabalha na área de governança também, para ver se ele dá um depoimento aqui. E é isso. Mais algum comentário? Senão eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Luiz, gostaria de um comentário final? Não, eu queria só agradecer. Achei que é o primeiro passo dessas nossas conversas aqui. As contribuições mostram o tamanho do nível, né, das pessoas que estão aqui, o tipo de coisas que podem trazer, de visões importantes, né? Achei que foi fantástico isso e acho que espero mesmo que estejam todos aqui de novo no próximo, porque tem bastante coisa para a gente aprender ali com esse monte de experiência, viu? Sim, é isso aí. Então, agradeço a vocês pela participação, por aguentarem a gente aqui a conversar sobre coisas que a gente adora falar. E se a gente não se policiar, a gente vai até meia-noite, como alguém comentou aqui. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite.
É isso aí, Nós Evandro. gostamos do assunto, gostamos aqui. Valeu, Fred. obrigado. Boa noite. Valeu, muito obrigado. Grande abraço.